Toda vez que alguém me pergunta por que eu saí do Pantanal, eu, que nasci na beira do rio, que aprendi a nadar antes de aprender a andar, que sempre disse que ia morrer onde tinha nascido, eu respondo que era hora de mudar. Não conto o resto. Mas minha irmã sabe, meu cunhado sabe, e agora eu preciso escrever porque tem noites em que acordo às 3 da manhã com aquele cheiro na memória, aquele cheiro úmido e quente de coisa que não tem nome, e não consigo dormir mais. Meu nome é Mariana Silvério. Tinha 31 anos em 2003 quando aconteceu. Trabalhava como pescador artesanal numa comunidade ribeirinha chamada Porto das Araras, no Mato Grosso do Sul, perto do município de Corumbá. A gente pescava pintado, pacu, dourado, vendia para atravessador que vinha de barco uma vez por semana. Era uma vida dura, mas era a minha vida. Naquele inverno, julho, começo de agosto, o rio Paraguai estava baixo, como fica todo ano na seca. As margens expostas viravam lamaçal, aquela lama branca e ressecada com rachaduras fundas. À noite a temperatura caía fácil uns 15 graus, e o nevoeiro subia do rio depois da meia-noite, um nevoeiro grosso que deixava tudo úmido e fazia o mundo parecer menor do que era. Eu pescava à noite com frequência. Tinha um barco pequeno, alumínio, motor de 5 cavalos. Saía sozinha às vezes, quando meu marido Tonho estava de ressaca ou cansado demais. Tonho não gostava, dizia que mulher sozinha no rio de noite era imprudência. Ele tinha razão, mas não pelo motivo que pensava. Na nossa comunidade tinha uma senhora de uns 80 anos, Dona Neuza Campos, que todo mundo chamava de avó mesmo quem não era parente dela. Ela tinha nascido ali, conhecia cada curva do rio, cada banco de areia, cada ilha. E ela tinha um repertório enorme de histórias sobre o que vivia no Pantanal, não as histórias de turista, não lendas bonitas de livro. Histórias cruas, práticas, dadas como orientação de sobrevivência. Uma vez, talvez 2 meses antes do que aconteceu comigo, eu estava ajudando Dona Neuza a remendar uma rede e ela estava falando de passagens sobre as margens do rio em época de seca, onde pescar, onde não pescar, quando mencionou, quase sem mudar o tom de voz, que certas partes da margem oeste não deviam ser frequentadas depois das 10 da noite entre julho e agosto. Por quê, avó? Eu perguntei, sem parar de costurar. Ela demorou um segundo. Porque tem coisa que desce da mata para beber água nessa época, quando o rio tá baixo. Coisa que não gosta de ser vista. Eu perguntei que coisa era essa. Ela me olhou com aquela expressão que os velhos têm quando percebem que a pergunta é séria, mas quem pergunta ainda não está pronta para a resposta séria. Você já viu lobo-guará de noite? Ela perguntou. Já. Então sabe que ele é grande, sabe que ele tem os olhos que pegam luz. Agora imagina um que não é lobo. Que é outra coisa, mas que ficou parecido com um lobo por fora. Ela voltou a costurar. Fica longe da margem oeste depois das 10. Fiquei com aquilo na cabeça por uns 2 dias. Depois esqueci, como a gente esquece aviso que não entende direito. Na noite do dia 9 de agosto de 2003, eu saí sozinha de barco às 11 da noite. Tonho estava dormindo. A lua estava em fase crescente, não cheia, mas grande o suficiente para iluminar o rio com aquela luz metálica que faz a água parecer mercúrio. Fui pescar numa ilha que a gente chamava de Ilha do Pato, do lado leste, onde eu sempre pescava bem naquela época do ano. Pescava umas 2 horas, tranquila, a linha na água e o barco amarrado numa estaca que eu tinha fincado no banco de areia. O silêncio do rio de noite é diferente do silêncio da terra, tem sempre ruído de água, sempre algum peixe pulando, alguma ave noturna. Não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de vida pequena. Estava indo bem quando decidi tentar sorte num ponto que eu conhecia do lado oeste, perto de uma barranca alta coberta de vegetação, onde o fundo do rio ficava mais fundo e o pintado gostava de parar.
Era do lado errado. Eu sabia que era do lado errado. Dona Neuza tinha dito margem oeste. Mas eram quase 1 da manhã. Eu estava com sono e com preguiça de argumentar com a memória de uma velha. E o ponto era bom. Fui. Amarrei o barco numa raiz que saía da barranca, larguei a linha, e fiquei quieta. Durante uns 20 minutos, nada. O rio corria lento, o nevoeiro estava espesso naquela parte, e eu mal enxergava a margem mesmo estando a menos de 5 metros dela. Então a linha puxou forte, com aquela pancada seca de peixe grande, e eu fui puxar de volta, de pé no barco, concentrada. Foi quando o barco balançou. Não foi onda. Não foi corrente. Foi um peso que chegou de um lado, da direção da barranca, e deslocou o barco lateralmente. Perdi o equilíbrio por um segundo, me segurei na borda, e olhei. Na raiz onde eu tinha amarrado o barco, havia algo que não estava lá 20 minutos antes. Estava na sombra da barranca, parcialmente coberto pelo nevoeiro, e a luz da lua não chegava direito. Mas eu vi a forma. Vi o tamanho, grande demais, largo nos ombros, parado numa postura que não era de animal de 4 patas nem completamente de gente de pé. Como se estivesse usando os dois modos ao mesmo tempo, num meio termo que a natureza não devia ter inventado. O que me fez ter certeza de que não era animal comum, não era capivara grande, não era anta, não era nada que eu conhecia, foi o seguinte: ele estava me olhando. Não com o olhar disperso, de lado, que animal selvagem tem quando percebe presença humana. Me olhava de frente, com aquela atenção focada que só existe em duas criaturas neste mundo: predador avaliando presa, ou inteligência avaliando outra inteligência. Os olhos pegavam a luz da lua e devolviam um amarelo esverdeado, como luz passando por água rasa e suja. Não gritei. Nem sei por que não gritei, talvez porque grito no meio do rio de noite não chegaria a lugar nenhum, ou talvez porque o medo que senti fosse grande demais para grito. Era um medo físico, visceral, que começou no estômago e subiu devagar até deixar minha boca com um gosto de ferro. Fiquei completamente imóvel. Minha mão ainda segurava a vara de pescar, minha linha ainda estava na água com o peixe preso lá embaixo, mas eu tinha esquecido de tudo isso. Era só eu e aquela coisa na sombra, nos encarando por cima de 3 metros de água escura. Então ela se moveu. Não para mim, para o lado, ao longo da barranca, devagar, com aquele jeito de se mover que algumas coisas grandes têm, onde cada passo parece calculado. Estava saindo da sombra. Ia entrar na luz da lua. Soltei a vara, peguei o remo, cortei a corda de amarrar o barco com a faca que eu sempre carregava no cinto, num único movimento que eu não sei de onde tirei a presença de espírito para fazer, e remei. Remei para longe da barranca, para o meio do rio, sem olhar para trás por uns 10 segundos que foram os mais compridos da minha vida. Quando olhei, estava na margem. Na margem de verdade, em cima da barranca, parado, me vendo ir embora. A luz da lua agora chegava nele, e eu vi. Era alto demais para homem comum. Coberto de pelo escuro que pegava o luar em tons de cinza e castanho. Ficava nas duas pernas, claramente nas duas pernas, não de 4, com os braços levemente afastados do corpo, como alguém que acabou de largar algo. A cabeça tinha um contorno que eu não consigo colocar em palavra certa sem soar como mentira, comprida demais, com orelhas que iam para cima, com um focinho. Com um focinho. Não nariz achatado de pessoa nem focinho longo de lobo. Algo no meio, algo que não tem taxonomia, algo que meu cérebro até hoje se recusa a arquivar corretamente. Ficou me olhando até eu sumir na curva do rio. Não fez nenhum movimento de ataque. Ficou só olhando. E isso foi mais aterrorizante do que se tivesse pulado na água atrás de mim.
Cheguei em casa com as mãos tão crispadas no remo que meu Tonho teve que me ajudar a abrir os dedos. Não disse nada naquela noite. Disse que tinha me assustado com uma anta. Ele acreditou porque era a história mais fácil. Na manhã seguinte fui até a casa de Dona Neuza antes do sol esquentar. Ela estava varrendo a varanda e me olhou chegar com uma expressão que não era de surpresa. Não disse bom dia, não perguntou o que eu queria. Apenas parou de varrer e esperou. Eu contei tudo. Ela escutou sem interromper, sem fazer aquele barulho que as pessoas fazem quando duvidam, é mesmo, ficou só quieta e atenta como quem ouve uma notícia que esperava. Quando eu terminei, ela ficou um momento em silêncio. Você foi para a margem oeste? Não era pergunta. Fui. Ela assentiu devagar. E ele te viu ir embora? Viu. Outro silêncio. Depois ela disse, você foi sortuda porque ele não tinha fome. Quando ele tem fome, não fica parado olhando. Eu perguntei o que era. Ela escolheu as palavras com cuidado, como quem sabe que a língua não tem vocabulário suficiente para certas coisas. É o homem que virou. Virou de vez, não volta mais. Fica mais tempo no rio, mais tempo na mata, cada ano que passa fica menos gente. Já tem muito tempo que ele tá assim, esse daí. Meu avô já sabia dele. Tem mais de um? Eu perguntei. Ela me olhou. Sempre tem mais de um. Fui embora de Porto das Araras 3 meses depois. Convenci o Tonho com uma história sobre oportunidade de emprego em Campo Grande. Ele relutou, mas foi. Nunca disse a ele o real motivo. Até hoje, quando a gente está jantando ou assistindo televisão e ele faz algum comentário sobre como era bom morar no Pantanal, como era livre, como a gente podia voltar algum dia, eu concordo e mudo de assunto. Não volto. Tenho 52 anos agora. Moro em Campo Grande há 21 anos, trabalho numa cooperativa de artesanato, tenho 2 filhos crescidos, uma vida pequena e boa. Não tenho cicatrizes físicas, eu tive a sorte de não ser tocada. Mas tenho outra coisa. Tenho o hábito de olhar para a margem de qualquer corpo de água antes de me aproximar à noite. Qualquer lago de parque, qualquer córrego de estrada. Olho para a margem primeiro. É automático, é involuntário, meu sistema nervoso aprendeu aquilo e nunca desaprendeu. Tenho o hábito de não virar as costas para a água escura. E tem uma última coisa, a memória daqueles olhos amarelos esverdeados que não piscaram nenhuma vez enquanto me observaram ir embora. Olhos que não tinham raiva nem medo, tinham paciência. Uma paciência muito mais velha do que qualquer coisa que existe dentro de uma vida humana, uma paciência que diz claramente, você pode ir agora, mas o rio continua aqui. A margem continua aqui. E eu também. Dona Neuza morreu em 2009. Fui ao velório. Quando os netos dela me perguntaram como eu a conhecia, disse que ela tinha sido vizinha, que era uma boa pessoa. Nada mais. Mas no caminho de volta para o carro, parada por um segundo no meio da rua de terra daquele vilarejo, olhei para o horizonte do Pantanal, aquela linha infinita de buritis contra o céu alaranjado do fim de tarde, e pensei, ela sabia de tudo. Sabia fazia quanto tempo? Quantas gerações de ribeirinhos sabem, passam adiante de vó para neta, guardam entre si sem contar para quem vem de fora. E quantas outras coisas eles sabem que eu nunca vou saber? Não sei a resposta. Só sei que quando minha filha mais velha me disse outro mês que estava planejando um ecoturismo no Pantanal com um namorado, eu senti um frio no estômago que não era frio do ar-condicionado. Deixei ela ir. Não disse nada. Ela voltou bem, mandou fotos bonitas de Arara e Tuiuiu, disse que foi incrível. Fiquei feliz que ela voltou bem. E fiquei feliz que ela foi de dia. E aí, pessoal, gostaram do relato? Deixa aqui nos comentários. E sim, não duvidem, o sobrenatural existe. Boa noite!